Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil, eu sou o Vini, estou aqui fazendo o nosso diário da NBA aí, falando sobre os jogos da noite de quarta-feira, 30 de novembro. E foi uma noite marcada aí pelo adiamento do jogo entre Sixers e Kings, que seria lá no Wells Fargo Center, em Filadélfia, por causa da quadra molhada. Não conseguiram resolver a situação e o jogo foi adiado ainda sem data marcada. Então vamos lá para as outras partidas. A gente começa lá em Boston, com o Celtics perdendo em casa para o Pistons, 121-114 para a equipe de Detroit, que conquistou sua segunda vitória seguida fora de casa. Antes, o time tinha perdido 8 das 9 partidas que tinha disputado fora de casa e agora chegou a campanha de 10 vitórias e 10 derrotas na temporada, 50% de aproveitamento. E parece que a chave para a vitória do Detroit foi mesmo o garrafão, né, com os rebotes, onde eles tiveram 52 rebotes contra só 33 do Boston. Isso fez a diferença aí no jogo. Desses 52, 17 foram do Andre Drummond, monstro no garrafão, 20 pontos e 17 rebotes para ele. Quem foi muito bem também foi o Ish Smith, o armador, com 19 pontos, 8 assistências e 8 rebotes. O time todo titular pontou bem, aí o Kentavious Caldwell-Pope com 25 pontos, Tobias Harris com 21 pontos, Marcus Morris com 20 pontos. Pelo lado do Celtics, o destaque foi o Isaiah Thomas com 27 pontos e o Kelly Olynyk com 19 pontos vindo do banco. Em Chicago, o Lakers surpreendeu o Bulls diante da própria torcida e acabou vencendo por 96-90. É a primeira vitória do Lakers no United Center desde 2009. O time tinha perdido 5 seguidas jogando contra o Bulls lá em Chicago. E olha, o Lakers jogou sem D'Angelo Russell e Nick Young, 2 titulares aí que estão lesionados. Com isso foram 18 pontos para Lou Williams, mais 18 pontos para Jordan Clarkson e 13 pontos com 20 rebotes para o Julius Randle. Grande atuação do Randle aí. 39º double-double da carreira. Foram também 12 pontos e 11 rebotes para o Larry Nance. Do lado de Chicago, na derrota, 22 pontos para Jimmy Butler, 17 pontos para o Dwayne Wade, 14 para o Rajon Rondo e mais 10 pontos e 8 tocos para o Robin Lopes. Aí, melhor marca da carreira em tocos para o Robin. Lá em Toronto, no Air Canada Century, Raptors acabou derrotando o Grizzlies por 120-105 aí, com 29 pontos e 8 assistências do Kyle Lowry, 24 pontos e 9 rebotes do DeMar DeRozan, 17 pontos do DeMar Carroll, também boas atuações aí do Patrick Patterson, do Corey Joseph vindo do banco, enfim. O DeRozan, aliás, teve médias de 33 pontos nos 12 primeiros jogos da temporada, mas agora chegou ao 6º jogo seguido aí com menos de 30. Deu uma diminuída aí na pontuação do DeMar. O nosso Lucas Bebê teve 4 pontos, 2 rebotes, 2 assistências, 3 roubadas e 1 toco em 18 minutos de quadra. Boa atuação aí do pivôzão brasileiro. Do lado do Grizzlies, o Mike Conley fora aí com uma lesão na lombar, 6 semanas pelo menos afastado. Outros nomes como Chandler Parsons, Zach Randolph e Vince Carter também não jogaram. Com isso, os destaques foram 21 pontos do Andrew Harrison, armador que foi titular no lugar do Mike Conley, 18 pontos e 8 rebotes também para o Marc Gasol. Em Oklahoma, o Thunder suou, mas venceu o Wizards na prorrogação por 126-115. Foi o retorno do técnico Scott Brooks à cidade, onde ele chegou à final da NBA uma vez, além de 3 finais do Oeste, muito saudado pela torcida. O destaque, é claro, foi Russell Westbrook, 35 pontos, 11 assistências e 14 rebotes para ele. Mas o Westbrook começou bem mal a partida e só embalou no final. 14 dos 25 pontos, dos 35 pontos dele, aliás, foram na prorrogação. É o 4º triple-double seguido dele e o Thunder tem 7 vitórias e 2 derrotas só na temporada quando o armador faz um triplo-duplo. Ele foi ajudado aí também pelos 25 pontos do Victor Oladipo. Do lado do Wizards, destaque para 31 pontos do Bradley Beal, mais 15 pontos e 15 assistências do John Wall. Em Minneapolis, o Wolves acabou derrotado em casa para o Knicks, 106-104 para a equipe de Nova York, no reencontro aí do técnico Tom Thibodeau com 2 de seus pupilos em Chicago, né? O Derrick Rose e o Joaquim Noah. Foram 29 pontos e 8 rebotes para o Kristaps Porzingis, cestinha do time do Knicks. 14 pontos cada aí para o Carmelo Anthony e para o Mindaugas Kuzminskas. E foi com o jumper do Carmelo, faltando 2,3 segundos, que saiu a vitória do Knicks.
Derrick Rose só fez 11 pontos, anotou 2 assistências, partida discreta do armador. Do lado do Wolves foram 47 pontos, 18 rebotes e 3 tocos para o Karl Anthony Towns. Com 21 anos aí, ele se tornou o terceiro mais jovem nos últimos 30 anos a conseguir fazer 45 pontos e 15 rebotes num jogo. Ele também anotou 22 pontos no primeiro quarto, ficando só 2 pontos atrás do recorde da franquia de pontos em um só período, que pertence ao Chauncey Billups, com 24 pontos. Também aí tivemos 19 pontos para o Andrew Wiggins e 17 pontos para o Zach LaVine, mas não deu para o Wolves. Em Dallas, o Mavericks perdeu mais uma, agora para o Spurs, aí 94-87. Foram 21 pontos para o Kawhi Leonard, 23 pontos para o Patty Mills vindo do banco. 15 dos pontos aí do armador australiano vieram no último período. Decisivo aí o Mills. O Spurs chegou a estar 13 pontos atrás e conseguiu a virada graças a essa corrida final aí. Essa é a 11ª vitória fora de casa do Spurs na temporada, sem nenhuma derrota, né? E o time está se aproximando do recorde do Warriors, que começou a temporada passada com 14 vitórias seguidas fora de casa, recorde da NBA. Lembrando que o time jogou sem Tony Parker, Manu Ginobili e Paul Gasol, todos poupados. Pelo lado do Dallas foram 23 pontos para o Wesley Matthews, mais 17 pontos para o Harrison Barnes. É a 14ª derrota da equipe de Dallas na temporada, com só 3 vitórias. Agora em Denver, onde o Nuggets saiu derrotado em casa para o Miami Heat por 106-98. E o grande destaque foi o pivô Hassan Whiteside, 25 pontos, 16 rebotes e 4 tocos para o jogador do Heat. Foram mais 16 pontos e 7 assistências para o Goran Dragic, além de uma boa ajuda do banco, que teve 22 pontos do Wayne Ellington e 18 pontos do Tyler Johnson. O Heat jogou aí sem o Dion Waiters, o Josh Richardson e o Justice Winslow, todos jogadores importantes aí da rotação. Já o Denver teve 4 atletas com 17 pontos no jogo: Danilo Gallinari, Jameer Nelson, Wilson Chandler e o Nikola Jokic. O pivô Jokic aí também terminou com 14 rebotes. E o time não contou com o Will Barton pelo segundo jogo seguido, importante também aí, jogador da rotação. Em Phoenix, o Suns derrotou o Atlanta Hawks 109-107 em jogo apertado. Foram 23 pontos para o Brandon Knight, 17 pontos para o Jared Dudley, ambos vindo do banco para o Phoenix Suns. Entre os titulares, aí destaque para o PJ Tucker com 17 pontos. Também entre os reservas, o nosso brasileiro Leandrinho fez 3 cestas importantes já no fim e terminou com 8 pontos. Uma boa participação do ala armador brasileiro no fim. O Atlanta teve 31 pontos e 9 assistências para o Dennis Schroeder, mais 22 pontos para o Kent Bazemore, 21 pontos para o Tim Hardaway Jr., 17 pontos e 14 rebotes para o Dwight Howard. Mas fora esses jogadores, o resto pouco pontuou e o time acabou derrotado. Lembrando que eles jogaram sem o Paul Millsap e o nosso Thiago Splitter segue fora aí, se recuperando de lesão. Fechando a noite em Portland, o Blazers ganhou tranquilamente do Pacers 131-109, com 28 pontos e 10 assistências para o Damian Lillard, mais 23 pontos para o Mo Harkless, que vem pontuando bem aí recentemente, 19 pontos para o CJ McCollum, enquanto o time segue sem o Al-Farouq Aminu aí, mais de 2 semanas fora, o ala. Foi o retorno de Nate McMillan a Portland. Ele treinou o Blazers aí entre 2005 e 2012 e foi ovacionado pela torcida, muito bem recebido lá no Moda Center. Do lado do Pacers aí do McMillan foram 25 pontos e 8 assistências para o Jeff Teague, mais 19 pontos e 10 rebotes para o Miles Turner, 16 pontos para o Aaron Brooks vindo do banco, mas não deu. O time atuou aí pela terceira vez seguida sem o Paul George machucado. É isso aí, galera. Esses foram os jogos da quarta-feira, 30 de novembro. Se você curtiu aí, dá um joinha no nosso vídeo, segue o canal aí para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente está sempre postando aí no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.